Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Sou Segura Summit Cast, o videocast do Summit da Sou Segura. O Summit ele é o maior evento para impulsionar mulheres no ambiente corporativo. E esse ano nós vamos celebrar o Dia Internacional da Mulher de uma forma muito icônica. Nos dias 7 e 8 de março, no Teatro B32, na Faria Lima, coração do mercado financeiro. Esse é um evento onde você vai poder interagir com mulheres da alta liderança do ambiente corporativo, mulheres inspiradoras, fazer um networking importante. E é por isso que eu quero te convidar a fazer inscrição. O nosso primeiro lote já está disponível até dia 31 de janeiro. E ele tem limitação de quantidade, então corre lá e faça a sua inscrição. E para dar um aperitivo do que vai ser esse Summit, as mulheres que vocês vão ter contato, hoje a gente tem aqui a Michele, que vai participar desse videocast aqui com a gente. E eu vou ler o currículo dela porque é um currículo bem importante. Ela é empresária, mãe da Valentina, VP do grupo Via Direta Seguros e founder da Via Mais Corretora de Benefícios. E ela tem 2 prêmios. Ela foi Empreendedora Destaque de 2022, que é uma premiação feita pela Lesp. Ela foi nomeada como uma das top 10 Latam Women InsurTech, e que é uma premiação que reconheceu as mulheres mais influentes do mercado de inovação e seguros de 2022. Ela é graduada e tem MBA em Administração de Empresas, especialista em Finanças pelo INSPER, Inovação Aberta, Metodologias Ágeis pela Future Dojo. É especialista em acelerar mulheres e seus negócios através da inovação, gestão e conexões. Mentora de startups e empresas lideradas ou fundadas por mulheres. Mais de 20 anos à frente de áreas de negócios nos segmentos B2C e B2B do mundo corporativo. Seja bem-vinda. Já tenho idade para tudo isso. Não, de idade a gente não fala porque o rostinho tá de novinha, então estamos indo bem. Primeiro, é um prazer ter você aqui no videocast com a gente. A gente está fazendo um aquecimento para o Summit. Uhum. E nesse Summit a gente vai falar muito da voz feminina e da importância da voz da liderança feminina. Mas antes disso, eu queria te conhecer um pouquinho melhor, ou te apresentar um pouco mais para as pessoas, né? Queria que você falasse como foi a sua carreira no mundo corporativo, antes de ser essa mulher empreendedora que você é hoje. Legal. Obrigada pelo convite, Camila. Obrigada, Sou Segura, e a oportunidade de estar aqui, né? Mais uma vez, vocês me darem esse momento para eu poder falar um pouquinho sobre mim e, quem sabe, poder engajar outras tantas mulheres também. A minha história, como, né, na própria mini bio contou aí, eu tenho mais de 20 anos de mercado corporativo antes de empreender, né? Esse lado empreendedor aconteceu há menos de 3 anos. E eu passei por várias áreas. A última foi uma empresa que eu fiquei quase 15 anos, uma health tech. Saí como executiva dessa empresa, com um time importante respondendo para mim. E eu sempre fui da área de negócios, da área comercial. Eu amo conexões, eu amo pessoas, eu amo vendas. E eu acho que o mundo, a partir dessa ótica da conexão, ele é muito melhor. Durante todos esses anos no mundo corporativo, eu tinha certeza que eu queria, sabe, acabar minha carreira recebendo uma Mont Blanc maravilhosa, sendo reconhecida como uma VP ou uma CEO de alguma grande empresa, algum grande grupo. Só que a maternidade trouxe um despertar para a minha vida, assim, que eu não fazia sentido. Toda vez que eu falo sobre isso, eu me arrepio, porque é pura verdade. Existe uma Michele antes e depois da Valentina, e por isso que ela faz parte do meu currículo. Eu acho que todos os filhos deveriam fazer parte de currículos, porque as mulheres, elas tornam-se outra, né, depois do nascimento de uma criança. Então, essa transição ela está muito relacionada com o nascimento da minha filha. Obviamente que o medo caminhava junto com a coragem, né? Então demorou um pouco para esse processo acontecer.
E aconteceu de fato mesmo durante a pandemia. Eu acho que muita gente tomou grandes decisões, né, durante o lockdown, durante, né, os 2 anos de pandemia, e comigo não foi diferente, né? No início dessa pandemia, a gente não estava muito acostumado a ver crianças atrás das câmeras nas reuniões, né? Hoje é super comum, me desculpa, meu filho está falando, né? Só um minutinho que eu vou atender meu filho. Hoje esse processo ele acontece de forma orgânica e natural, e o mercado como um todo, corporativo ou qualquer outro lugar, tem aceitado mais, né, que as mulheres exercem vários papéis, e tudo bem. E muitos homens também, que eu conheço homens também que são excelentes pais e que exercem na sua plenitude a maternidade. Então, nesse momento, quando eu me vi trancada no quarto, fazendo 14 horas de reuniões por dia, muitas vezes reuniões sem propósito nenhum, sem objetivo nenhum, e a minha filha do lado de fora, eu tendo que pedir via WhatsApp uma água para o meu marido, eu falei, não é essa vida que eu quero para mim. Né? Quando começou a pandemia, você ainda estava no mundo corporativo tradicional? Ainda estava no mundo corporativo tradicional. E foi muito difícil, porque de um dia, eu lembro como se fosse hoje, acho que todo mundo lembra, né? Todo mundo no escritório, de repente, vai todo mundo para casa. Você começou a pegar seus pertences, né? Um porta-retrato que você tinha lá, você não sabia quando ia voltar, de repente você está trancada dentro do seu quarto, que nem estava estruturado para um home office, né? Horas e horas de reunião, decisão em cima de decisão, e a tua família lá. Né? Do ladinho, mais longe ao mesmo tempo, né? Mais longe ao mesmo tempo. E aí eu decidi, eu falei, não, eu não quero isso para mim. Eu negociei a minha saída. E o interessante, né, é que eu fui empreender, mas não fui empreender do zero, né? A gente até estava conversando sobre isso aqui um pouco antes. Eu fui empreender na corretora do meu marido. Mas sem combinar com ele. Isso foi o melhor, né? Então, é o mais desafiador, né? É o mais desafiador. O mais desafiador foi encarar ele. Que eu olhei pra cara dele e falei assim, então, saí. Ele, como assim? Então, esse processo pra gente foi um pouco doloroso, né? Porque são perfis diferentes, né? Talvez ele com certeza, ele tomaria mais tempo para tomar uma decisão tão forte como essa, né? Quase 15 anos de carreira, sair muito bem, enfim. E a gente tinha um altíssimo risco, a gente não sabia o que ia acontecer. Eu lembro que a corretora perdeu muito faturamento nos 2 primeiros meses, porque o mercado em geral fechou, né? Então, foi um risco importante mesmo, mas que eu acho que assim foi a gota d'água e um passo muito importante para a nossa vida, que hoje, com certeza, ela é muito mais plena, né? Tranquilidade não existe, obviamente, principalmente no mundo empreendedor, mas a vida é muito mais legal hoje. Ai. É uma decisão difícil, né? Eu fico imaginando, assim, porque quando a gente constrói uma carreira e é bem sucedida na carreira, é muito difícil você querer mudar de uma forma tão drástica, assim, né? Conta um pouco de como foi, assim, a Valentina foi um motivador, a vida pessoal, mas no fundo, conta como foi passar por esse processo, se você pudesse dar uma dica para alguém que queira fazer o mesmo tipo de transição, como Legal. é que... De fato, assim, né, eu não digo de forma geral, e eu acho que o mundo como um todo está melhor nesse sentido de equidade, né? Mas várias vezes eu ficava incomodada, assim, com muitas situações. Seja uma piada... Seja, por exemplo, sentar na mesa para negociar um contrato importante, já numa cadeira importante, numa posição importante. E, às vezes, tinham pessoas do meu time que eram homens. O cliente olha para eles, mas não olha para você. Né? Isso acontece tanto, né? E até hoje, infelizmente. Né? Então, assim, até mesmo em reuniões, né, a diretoria era predominantemente masculina. E eu sei que muitas vezes também eu mesma me tornei masculina nesse ambiente, porque a gente tem uma capacidade de se moldar um ambiente absurda, né? Camaleão total, né? E aí, nesse processo, claro que você não toma uma decisão tão forte do dia para a noite. A Valentina foi a gota d'água, mas provavelmente isso teria acontecido talvez numa velocidade menor, por eu já estar me questionando o que eu queria para mim e o quanto que eu podia ser ouvida de fato. Mas ouvida de fato de forma genuína, do que é importante para mim, do que eu acho certo, do que eu não acho do que eu acho errado. E muitas vezes, nesses ambientes, você acaba se calando, né? Você se cala com o objetivo de caber naquele lugar onde você observa, depois você fala, nossa,
mas essa roupa tá apertada. Não rola mais para mim, né? Então vamos trocar de roupa. Acho que é mais ou menos assim. Então a dica que eu dou para você que está nesse processo, mudo de carreira ou não mudo de carreira, às vezes são decisões assim um pouco menores, né? Mudo de casa ou não mudo de casa, mudo de carreira ou não mudo de carreira, ou saio do corporativo e vou empreender. Eu acho que o primeiro é você ouvir os sinais, né? Essa roupa que está apertada, essa roupa que não está cabendo, ou essa comida que está sendo difícil de digerir, né? Começa a se observar e através dessa observação, o próximo passo é ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem e a coragem tem que ser maior que o medo, porque todo mundo tem medo. Porque toda decisão tem um risco e toda decisão que você escolhe tem uma renúncia. O mundo empreendedor, ele não é o mundo da Cinderela. Não é, ele está muito longe. E todo mundo pensa que vai ser lindo, né? Porque agora eu vou ter liberdade. Ele tem as suas pedras no caminho também, né? Total. Eu costumo dizer, e até eu discuto muito isso com a Isabel, né? Que é a minha mentora da minha marca pessoal. E aí eu conversei com ela sobre isso ontem. Eu falei, Bel, empreendedorismo não liberta. Empreendedorismo te dá uma capacidade de escolha maior. Então, você pode escolher mais. E, consequentemente, você é mais livre quando você tem mais escolhas, né? Mas nunca te liberta, porque você nunca vai ser 100% livre. Não existe isso. Buscar a felicidade plena, buscar a liberdade total. Enfim, eu acho que... Vamos colocar o pé no chão aqui, né? Mas é bacana, né? É bacana, é desafiador, né? Você vive assim, num limite o tempo todo. Principalmente que eu falo que empreendedor como nós, né? De uma PME, né? Apesar de a gente ter um faturamento importante, uma carteira de cliente importante, né? Mas, assim, é você administrar pobreza, porque eu vim de uma empresa que era uma health tech, que tinha dinheiro, tinha investidores, né? E aí tem o cara que vai lá, que é o cara da impressora, o cara do cafezinho, o cara da planilha. De repente, você se vê numa situação que você tem que fazer tudo, né? Então, você administra essa miséria, entre aspas, né? Não, e a gente pensa muito que essa transição e para o empreendedorismo é só o trabalho em si, né? Quando você vê é uma mudança de ambiente, mudança de ferramenta, mudança de atitude, como que você se coloca mais. Falando ainda, voltando um pouquinho nos conselhos, assim... eu tenho certeza que muitas mulheres ainda pensam o empreendedorismo como um grande glamour. E tocando exatamente nesse ponto da liberdade de escolha, como você acha que elas podem se direcionar a analisar os cenários de uma forma menos emocional, vamos dizer assim, né? Para ela tentar ter uma visão um pouquinho mais realista, para ajudar mesmo nessa decisão de transição. Eu acho assim, primeiro que o empreender, você tem que ter em mente, eu vou fazer o quê? Né? E daí tem várias formas. Eu posso dizer aqui para vocês, vai atrás do seu propósito, que eu acredito muito em propósito. Eu acho que a gente tem que ter um autoconhecimento e fazer uma reflexão importante. Eu vim aqui nesse mundo para quê? Né? Eu acho que todo mundo tem um propósito e é difícil. E propósito não necessariamente vai ser uma coisa uau, né? Também não existe isso. Às vezes é uma coisa simples. Eu descobri que um dos meus grandes propósitos também, depois de sair do corporativo, é me conectar. Conexão para mim é tudo. Conexão para mim é genuína e conexão para mim é isso. São pessoas, são trocas, sem interesse nenhum, só com o objetivo de te ouvir. E aí, por consequência disso tudo, acaba acontecendo outras coisas, né? Mas conexão para mim é uma das coisas que eu faço de forma genuína hoje e que eu acredito que faz parte do meu propósito. Então, eu acho que essa questão de autoconhecimento é muito importante. Entender o que você gosta, qual que é o teu propósito, enfim, tem várias vertentes que você pode fazer essa autoanálise, porque também no corporativo a gente é muito técnico, e você falou isso em outro podcast também, né? Vocês comentaram sobre isso. A gente tende a ser muito técnica, muito objetiva e muito pragmática. E aí, o que acontece? Você esquece de olhar para dentro. E nesse processo que você esquece de olhar para dentro, aí já era. Entendeu? Você se perde total. Então, você tem que olhar para dentro e a gente tem que parar só de
né, colocar energia e desempenho em conhecimento técnico, colocar também energia e desempenho em autoconhecimento, que está relacionado à espiritualidade, a autocuidado, a mentorias, entendeu? Uma série de reflexões onde você vai se conhecer e através do processo de você se conhecer, aí você vai para a questão do empreendedor. O que eu vou fazer que é bacana, que tem a ver com o que reflete comigo? Pode ser que você tenha uma oportunidade e não necessariamente vai ser aquela oportunidade relacionada ao teu propósito. Pode ser que não dê um match na hora, mas pelo menos é uma primeira experiência. Porque nada é para sempre também, né? E a gente tem que se permitir errar também, né? Exato. Porque se toda escolha ela tem alguma chance de dar certo ou alguma chance de dar errado, tem que entender que aquele cenário pode existir também, né? Então, parar de se exigir tanto, parar de se cobrar tanto, né? Esse é outro ponto importante, né, de mulher, né? Porque mulher é super perfeccionista, principalmente mulheres como nós, que viemos do corporativo, que estuda muito, que nunca acha que está pronta o suficiente, né, para uma determinada oportunidade ou um novo desafio e tudo mais. Relaxa. Uma coisa legal do empreendedorismo, como dica, é que às vezes você está numa função corporativa que você exerce uma determinada função, quando você se coloca no ambiente corporativo onde você tem que trabalhar com menos estrutura, menos pessoas, menos orçamento, você percebe que você faz muito além do que você imaginava. Então, você tem múltiplas habilidades. Né? E eu falo isso muito pro meu time. Gente, a gente tem que ser, né, multi-habilidoso. Se você for hoje só uma pessoa que sabe fazer uma determinada tarefa ou ter uma determinada função, cara, com a mudança que tem do mundo de uma forma tão ágil, tão veloz, você vai perder a oportunidade que vai passar aí na sua cara. Então, é que nem uma vez eu vi, né? É o cavalo selado. Se o cavalo selado passou, monta em cima dele e cai fora. Vai embora. Não, vai embora. Só que para isso você tem que estar pronto, né? Você tem que saber a técnica certa. Então, é isso. E a gente fala muito Bom, o tema do Summit desse ano é a voz que ecoa do topo, né? Então, a gente está muito preocupada com saber se a voz da mulher é ouvida, saber... E o mundo corporativo, ele tem alguns desafios que muitas vezes as mulheres não se sentem ouvidas, elas até sentam, às vezes, naquela posição, mas é aquilo que você falou, eu chego na reunião e não olham para mim, sendo que sou eu que sou a melhor pessoa para negociar aquele negócio, aquele contrato, enfim. Qual é a principal diferença, assim, que você vê? Se você fosse uma empreendedora sozinha, talvez você falaria assim, minha voz é super ouvida porque eu falo comigo mesma, né? Não sei. Mas eu vejo que essa postura também muda quando a gente se relaciona com parceiros de negócio. Então, qual que é a principal diferença, assim, na questão de ser ouvida, ser considerada na posição que você está hoje? É um pouco mais fácil, né? É um pouco mais fácil, mas eu acho que tudo é uma questão de postura mesmo, entendeu? Porque quando eu comecei, quando eu saí do corporativo e comecei a entender um pouco como é que funcionava seguros, a me relacionar com algumas companhias, a falar com parceiros, eu entendo que desde o momento, primeiro, eu cheguei com total humildade, olha, eu não sei. E eu falo até hoje, gente, eu não sei nada de seguro. Eu estou aprendendo todos os dias, eu aprendo com muita gente, mas eu sei tocar uma empresa como ninguém. Entendeu? Eu sei operacionalizar uma empresa como ninguém e trazer toda uma ideia de processo de uma grande empresa e transformar isso para uma realidade de uma pequena empresa, ou de uma pequena ou média empresa, né? Eu acho que isso é o mais importante. Os negócios mudam, só que é a mesma coisa que você faz, entendeu? Quando você aprende, você toca da mesma forma. Então, eu tive essa humildade de entender, de estudar primeiro, de me conectar com as pessoas como você, por exemplo. A primeira coisa também que eu queria fazer era quem são as mulheres foda do mercado para eu ter como referência. Eu preciso disso. E aí foi quando eu tive contato com um livro, né? As Mulheres do Mercado de Seguros, né? Eu lembro que eu li o primeiro capítulo, eu vi lá Regina Lacerda, eu falei, uau, me conectei com ela, me conectei com a Isabel, me conectei com você, me conectei com a Eva também, né, que hoje é a diretora Brasil, né, da Porto Seguro. Então, assim, são mulheres que eu fui buscar como referência
e também que eu via que fazia sentido com o que fazia sentido para mim. Porque outra coisa bacana também, saindo um pouco da sua pergunta, mas Não, voltando para a anterior, outra coisa legal também do empreendedorismo é que o corporativo, a questão de gestão da agenda de tempo... Ela não é sua. Não é. Não é sua. E aí é complexo, né? Aí quando você vem para uma realidade que a agenda é tua, tudo bem, às vezes eu tenho que ficar trabalhando, né, de madrugada, depois que minha filha dorme, do final de semana, tudo bem, ok. Mas a agenda é minha. Então, se a agenda é minha, eu comecei a fazer coisas que eu amava e que eu antes eu não tinha tempo para fazer. Que é me conectar com hubs, falar com outras mulheres empreendedoras, ajudar outras mulheres a conquistar seus sonhos, sua liberdade financeira e etc, etc. Então, isso tudo, quando eu vim para Seguros, que eu fui buscar vocês, eu estava buscando alguma coisa nesse sentido. Mulheres que faziam sentido com aquilo que era verdadeiro para mim e que quando eu estava no corporativo eu não conseguia externar. Ah, é bobagem. Ah, é mais uma mulherzinha aí reclamando. Ah, entendeu? É mais uma feminista. É coisas nesse sentido que a gente acaba ouvindo. Então, hoje, numa posição como empresária, como sócia do grupo, né, como a líder, né, de todo o time comercial, obviamente que eu tenho mais espaço, obviamente que eu sou ouvida, mas sempre tem algum tipo de viés, né? E isso é em qualquer camada. Seja no front-end da corretora, seja na média liderança, seja em algumas companhias, algumas seguradoras ou parceiros. Mas eu estou muito feliz mesmo assim, porque eu acho que em muito pouco tempo, em menos de 3 anos, eu consegui ser muito mais ouvida e muito mais respeitada como autoridade que sou hoje do que há 15 anos no corporativo e na última empresa que eu estava, né? Então... é uma mudança, assim, radical. É outra realidade do que eu sou hoje, do que eu represento e o que eu consigo mostrar, a quantidade de pessoas, de mulheres que eu consigo impactar do que era antes. Antes eu vivia... naquele mundo fechado, né? Naquele mundo fechado. De tudo isso que você falou, eu vejo um poder de... uma coisa muito grandiosa nessa habilidade de conexão que você tem, né? E você percebe o impacto que isso dá, né? A gente fala hoje muito em networking, né? Como que a gente cria grupos, como que a gente traz os aliados para a gente. Mas eu acho que nada é tão poderoso quanto a liberdade de poder fazer essas conexões como você tem feito, assim. Exato. E assim, você sabe que foi muito orgânico, Camila, muito orgânico. Em nenhum momento eu parei e falei, nossa, eu vou me posicionar, eu vou ser assim, eu vou falar com aquela, eu vou falar com essa. Não, eu comecei, o que eu gosto de fazer? Por isso que eu falo, tem que ouvir, sabe? Tem que ouvir, tem que ouvir, tem que ouvir. E aí, quando eu comecei a me conectar com o que eu gostava, naturalmente as coisas foram acontecendo. E aí eu comecei a me posicionar mais nas redes sociais, eu comecei a externar mais o que eu sentia, mais o que fazia sentido, ou a minha própria vivência do empreendedorismo, ou a minha própria vivência do empreendedorismo materno, dos perrengues. Poxa, eu tenho uma filha de 4 anos, gente. É sofrido o negócio. Assim, é maravilhoso, mas é sofrido também. Então, assim, é o ônus e o bônus, né? É a questão da escolha, né? Que toda escolha tem uma renúncia. Então, você tem que saber equilibrar tudo isso, né? E, para mim, as conexões... Por que a conexão faz parte do meu propósito, por exemplo, né? E conexão, para mim, também é uma das coisas inegociáveis na minha vida. Se você fala assim, Michele, você tem uma grande oportunidade. A oportunidade milionária da sua vida, só que você vai ter que parar de fazer conexões. Aí eu falo, não quero. Essa oportunidade eu passo. Porque conexão... E eu fiz um post ontem sobre isso, né? Uma escritora que eu gosto muito, que é um dos vários livros que eu estou lendo dela, que é A Coragem de Ser Você Mesma, ele traz uma reflexão não necessariamente sobre isso, mas ele fala total sobre isso. O poder da conexão, ele faz um bem tão grande para o teu organismo que pesquisas mostraram que muitas vezes é até melhor você fazer conexões com pessoas, e conexões é se relacionar. É corpo a corpo, é network, chama do que quiser, é isso, certo? É muito mais benéfico para o seu organismo do que, às vezes, você, como fumante, parar de fumar um maço de cigarro por semana. Então, você percebe... Nossa, caramba, não tinha...
Libera hormônios do bem, ajuda, né, na questão cerebral cognitiva, enfim, tem uma série de benefícios. Tem outro estudo também muito bacana de Harvard. Pesquisa aí, gente, eu não vou saber no detalhe, mas pesquisa. Esse estudo de Harvard é um dos estudos mais antigos que tem de acompanhar as pessoas, né? Aí eles pegaram as pessoas e começaram a acompanhar desde pequenas até a fase, né, da terceira idade e tal. Dos idosos. Aí começaram a perceber que os idosos que menos adoeciam ou que morriam mais tarde, qual que era o ponto em comum deles? Ai, alimentação. Ai, atividade física. Ai, a quantidade de vinhos que eles tomavam. Não. A quantidade de amizades que eles tinham, de conexões que eles geravam. Entendeu? Então, essa é a pílula da felicidade. Conexões. E aí, quando você faz conexões, mesmo que seja para o trabalho, mas de forma genuína e conectado com o teu propósito, é a pílula da felicidade, né? Nossa. É mais ou menos isso. Não, muito poderoso. E a gente esquece disso às vezes, né? Porque a gente fica tão fechado ali no nosso mundo, querendo rodar e trazendo isso ainda para as mulheres que estão entrando aí no empreendedorismo, né? Porque tem suas preocupações, como pensar, né? Você não está mais usando o dinheiro de outra pessoa, você está com seu próprio dinheiro, seu próprio recurso. Qual a dica que você dá assim para elas equilibrarem todas essas funções diferentes, se permitir, né, fazer pequenas ações que são aquilo que elas gostam de fazer, sem deixar a seriedade do trabalho, porque como a gente é muito exigente, às vezes tem aquela tendência de eu vivo aqui para trabalhar, eu estou aqui para trabalhar. Então, qual seria a sua dica assim de como equilibrar tudo isso, aproveitar a liberdade de escolha do empreendedorismo? Muito bom ser tocado nesse assunto, porque é exatamente isso, né? E eu vou falar, quem é muito dedicada, assim, que nem nós, né, ao trabalho, a fazer tudo da melhor forma possível, e que não é que tá errado, tá certo, mas às vezes a gente coloca tanta energia, que a gente acaba tendo o efeito contrário, né? E aí eu achei que quando eu fosse para o empreendedorismo, eu ia saber dosar isso. Não sei. E aí eu descobri que o problema tá em mim. Então, a forte cobrança, né? Sabe? Relaxa. Então, é algo que eu dou como dica, mas que todos os dias eu busco. Que é o quê? O meu autocontrole, o meu ponto de equilíbrio, o meu autoconhecimento. Então, provavelmente você vai ver a Michelle lá na academia, tentando, né, se cuidar, a Michelle fazendo uma prática de yoga, tentando se cuidar, a Michelle meditando, tentando se cuidar, a Michelle parando às 5 horas da tarde para poder ficar com a filha até a hora que a filha dorme, a Michelle não conversando sobre trabalho com o Jeff em casa enquanto o Valentina ainda não dormiu. Então, são algumas técnicas, algumas práticas, né, de autocuidado, que é uma palavra muito importante e que a gente acaba deixando assim no último da nossa lista de prioridade. E a mulher, né, sobretudo, faz isso também. E quanto mais papéis a gente exerce como empresária, esposa, filha, mãe, irmã, enfim, tem uma série de papéis que a gente exerce. A gente vai colocar eu em último lugar. E, na verdade, em primeiro lugar tem que ser a gente. E isso eu aprendi com meu marido, né? Eu sempre fui para os outros, para os outros, para os outros. Aí chegou um momento que ele falou, epa, é first I. Ele falava para mim, first I. Você vai repetir isso todos os dias. E é verdade. Porque como eu posso cuidar do outro, ser mentora, ser uma boa mãe para Valentina, ser uma esposa bacana, ser uma filha legal, se eu não cuido de mim. Então, esse autocuidado, gente, não é simples. Autocuidado vai desde do escovar os dentes, né? O autocuidado, a lista é gigante com a gente, né? Se a gente parar para pensar. E geralmente quando a gente está fazendo isso com nós mesmos, a gente está no automático, né? A gente está numa academia, ou fazendo um pilates, o que seja, a gente está respondendo uma mensagem de trabalho, ou ouvindo um podcast que vai agregar mais conhecimento. Gente, relaxa, separa 1 hora do tempo para você, some, faz qualquer coisa que você goste, não importa o quê. Né? Veja as amigas, vai em happy hour, toma vinho, encontra o pessoal que você trabalhou em outra empresa que você gosta muito. Eu procuro fazer muito isso. E eu vejo que as horas que eu mais me divirto, além do meu autocuidado, é quando eu tô com pessoas que fizeram parte da minha jornada também, sabe? Eu acho que isso é muito legal também. E aí, esses estudos mostram cada vez mais pra gente que o que eu sinto faz sentido, que é científico, né? Não é só uma sensação minha mesmo. Que legal. E
Eu queria falar um pouco dos seus prêmios, né? Porque você tem sido reconhecida e destacada por uma mulher inovadora e que está trazendo inovação também para o mercado de seguros. Como que você vê a importância dessa inovação e como que você vê as mulheres se conectando com esse movimento de inovação? Legal, ótima pergunta. Primeiro que eu acho assim, que é super generoso todos esses conhecimentos, porque quanto mais tempo eu estou no mercado de seguros, eu vejo que tem muita mulher bacana por aí fazendo muita coisa legal. Que às vezes está escondidinha ali. Exato. Né? Então, primeiro eu convido essas mulheres a se mostrar, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Dar a voz a elas, acho que é importante, mas eu posso dar a voz, só que as pessoas também não querem se mostrar. Então, primeiro as pessoas quererem se mostrar, essas mulheres. E o outro ponto que eu vejo é que, às vezes, e vou falar, não estou falando de seguradoras, porque as companhias, as seguradoras ou operadoras de saúde, que também é a minha realidade, eu acho que é outra realidade. Falando de um mundo de empreendedorismo, que é a grande maioria que são os corretores de seguros ou as corretoras de seguro, eu vejo que para elas ainda inovação é uma palavra que é um tabu. Ai, que medo de inovação. Não, ou acha que inovação é só aquilo que a gente faz no computador ali, né? Vamos digitalizar. Ou se não inventar uma coisa extraordinária. Meu Deus, seguro é tão pré-histórico. O que eu vou inventar de novo em seguro? Não, gente, calma. Inovação faz parte do DNA da Via Direta Seguros e a gente desenhou o nosso manual da cultura pautado nisso e a gente explica lá. Porque tem que explicar, porque é muito subjetivo. Lá está escrito assim, inovar é você fazer diferente algo que não está dando certo de forma rápida. Isso é inovação. Então, pode ser algo muito simples, entendeu? Então, o que as corretoras precisam fazer? Precisam trazer esse insight de que inovação não é um bicho de 7 cabeças, é você olhar para a sua operação, entender o que não está dando certo e tentar fazer de uma forma diferente. Eu acho que esse é o melhor exemplo. Um outro ponto que é importante também, que eu acho que está muito relacionado aos reconhecimentos que eu tive em relação à inovação, é que por eu ter me conectado com vários hubs, né? E também, né, eu fui buscar também mais conhecimento depois que eu saí do corporativo em relação à inovação. Sim. As empresas começaram a me reconhecer também com esse background e aí também eu fui convidada e estimulada a participar mais, né, desses eventos, estar no meio disso, né? Mas eu acho que a inovação propriamente dita e as mulheres de mercado de seguros mesmo, eu acho que a gente tem um caminho importante aí para percorrer e acreditar mesmo que de fato que não é um bicho de 7 cabeças. Quando eu falo em inovação, não necessariamente estou falando de insurtech. Esses dias vieram me perguntar, você é insurtech? Eu falei, não, gente, a corretora não é uma insurtech. A corretora tem 26 anos de mercado. Eu concordo, sim, que a gente faz muita coisa à frente do que a grande maioria das corretoras, né? A gente vivencia essa cultura de inovação, de tecnologia. Todos os nossos canais, né, são canais digitais. A gente não trabalha no físico. A gente capta todos os nossos clientes de forma digital e a gente sabe o quanto é complexo, o quanto é difícil. Mas nós não somos uma insurtech. Nós somos uma corretora de seguros e temos as grandes companhias como aliadas e parceiras e a gente sabe da dificuldade que tem uma grande companhia de inovar. Sim. Né? Com todo respeito, eu admiro todas elas, né? Tenho as preferidas, óbvio. Admiro todas elas. Mas todo o processo você vê que é um elefante. Né? E muitas vezes eu enxergo dentro de algumas companhias alguns processos que é muito claro que não dá certo, que já deveria ser descartado, que sabe, que já deveria... Gente, não deu certo, ok, tudo bem. Guarda, vamos fazer do zero? Mas não é feito. E por que não é feito? É o grande problema também de grandes companhias. Tem muito cacique para pouco índio. E tem muitas pessoas envolvidas num projeto com um budget importante que não deu certo. Como é que você vai voltar atrás? Não tem como. Né? E inovar é você aceitar que pode dar errado, né? Que também, total. Como que você vai testar uma novidade se você não pode aceitar voltar atrás, né? Exatamente. Se você não se permite. Exatamente. E não tem como fazer se não for através de teste. E o teste você tem 50% de dar certo, 50% de dar errado. Isso de morte de projeto desde o início, né? E depois dos 50% de dar certo, meu amigo, a jornada é gigante. Pode dar muito perrengue nesse meio do caminho aí, né? Então, a inovação acho que está muito relacionada a isso. E essa forma simples de eu falar sobre inovação também chama muito a atenção das pessoas.
né? Então, acho que esse reconhecimento, ele está pautado em cima disso. Das mentorias que eu fiz relacionado, né, aos hubs também de inovação, né, de ajudar empreendedoras, não necessariamente do segmento de seguros. Na verdade, eu já ajudei mais empreendedoras de vários outros segmentos do que até mesmo as corretoras. Acredito que falta também, né, esse olhar da corretora de seguros para entender, poxa, talvez eu possa contar com uma mentoria, um bate-papo de alguém para melhorar o meu processo, para melhorar os meus indicadores, né? Enfim, para fazer algo diferente dentro da corretora. Eu acho que falta essa curiosidade dos corretores de modo geral, não só as mulheres, né? Isso que eu ia perguntar, assim, se você, na sua percepção, enxerga muita mulher à frente de corretora, ou você acha que os corretores menores eles seguem mais ou menos o mesmo padrão e é por isso que as mulheres ficam mais escondidas? Eu conheci muita mulher interessante, sabe? Que estão à frente de seus negócios, algumas mais antigas, outras mais novas que estão revolucionando e sendo inovadoras, mas eu ainda acho que a grande maioria do mercado são de corretores homens tradicionais, que fazem o mesmo jeito há muito tempo. Há muito tempo e não estão a fim de mudar, não, entendeu? Não estão, não. Eles até param para ouvir quando tem uma oportunidade de conversar e tal, mas não tem muita vontade, não. Eu acho que o Jeff, meu marido, ele é muito fora da caixa, comparando com a grande maioria, entendeu? Muito fora da caixa. Eu queria me aprofundar um pouco nessa parte da mentoria, porque eu sou fã de mentoria, de todos os tipos. Já fui mentora de algumas mulheres, mas aí é mais relacionado à carreira. E eu queria que você falasse um pouco da sua mentoria para empreendedoras, né? Porque a gente aprende muito quando a gente é mentora, Sim. né? Então, fora... Aí a minha admiração pessoal de achar que isso impulsiona as mulheres. Então eu queria que você falasse um pouco da sua experiência como mentora, mas como que isso tem ajudado as mulheres a falarem mais, a aparecerem mais, porque você já disse isso aqui e é muito verdade, elas aparecem pouco, né? A gente vê pouca mulher tendo coragem de dizer, não, eu sou boa nisso, eu faço isso, eu estou indo para lá. Exatamente. O processo começou, né, com a mudança de carreira, e aí o principal hub, que inclusive eu citei a Dani Junco aqui como uma mulher que me inspira, uma líder que me inspira, e eu acho que a voz dela, nossa, ela abre a boca para falar, meu coração faz total genuíno, sabe? E daí ela está muito relacionada ao empreendedorismo materno também, né, ajudar mães, mas as mulheres são ajudadas de qualquer forma no hub, que é a Bit2Mami, né, que é um hub em Pinheiros, que foi o primeiro hub, inclusive, do Brasil, consegue receber crianças para um ambiente, né, bacana, onde a criança fica brincando, tem uma pedagoga, sabe? Tem toda uma estrutura de acolhimento dos filhos para as mães poderem se conectar, trabalhar, fazer network e tudo mais. Então, é muito legal. E aí lá eu comecei num processo bem tímido, sabe, de ser mentora, porque eu lembro que a princípio eu fui bater um papo com, né, a Dani Junco, ela é uma das fundadoras, mas na época eu fui bater um papo com outra fundadora para entender como que eu poderia levar a expertise, e eu estava buscando uma mentoria para a corretora, olha que loucura. Aí ela bateu um papo comigo, ela falou, não, você vai mentorar. E eu, sério? Foi mais ou menos assim a conversa. Ela falou, não, você está muito à frente. Ela falou, você vai mentorar. E aí eu comecei num programa inicial deles, que eu nem sei se tem ainda, mas é o Start, que são para negócios que ainda estão no MVP ou que nem saíram do papel ainda, sabe? Que estão na parte da idealização ainda do negócio. E aí são vários rollouts de empreendedoras, né, que querem, né, e que estão, né, com aquelas dúvidas, enfim. E aí a dúvida... qualquer uma, né? E eu percebi justamente isso que você falou. Quanto mais eu participava desses rollouts, mais eu aprendia. Eu falava, gente, que legal isso, eu queria participar demais. Mas chegou um momento que eu comecei a ser convidada para os processos maiores, que duravam até 3 meses, que eram patrocinados por grandes empresas, né? Como, né? Enfim, não vou citar aqui, não vou fazer propaganda para as empresas, mas grandes empresas. E aí, no final das contas, eu percebi que o próprio mercado começou a querer me contratar diretamente. Porque esses tipos de mentoria, para os programas mais simples, foram todos pro bono. Para mim não tinha problema nenhum nisso, porque eu não queria rentabilizar. Eu queria aprender, eu queria me conectar. E aí eu vi que eu adorava ser mentora e eu nem sabia que isso existia antes. Olha só que legal.
E aí, nesse processo, eu falei, poxa, tem um produto aí. Aí, eu como comercial, né? Eu falei, eu vou desenvolver um produto. E aí, Meu, só meu. meu, só meu, todo meu. E aí eu desenvolvi um produto e tive, né? Fui fazer essas mentorias e testar. E foi quando eu percebi que eu precisava de um apoio para o desenvolvimento de uma marca pessoal. Porque eu acredito que precisaria ser de uma forma mais organizada, porque eu estava meio perdendo o controle do negócio. Mas no final das contas, o que eu percebi com todas essas mentorias e com todos esses processos? Eu continuo mentorando alguns programas pro bono, outros eu sou convidada e aí tem algum tipo de participação nisso. Mas o mais importante é que de tudo isso que eu faço, além do conhecimento que eu ganho, acho que 3 vezes mais quando eu mentoro alguém, eu me conecto com uma série de empresas, de startups e de pessoas que muitas das quais hoje são amigos e amigas, entendeu? Então, assim, nossa, o mundo ele se abre quando você faz mentoria. O mundo fala, venha, estou aqui. E aí, o bacana é que várias empresas que eu mentorei, várias startups que eu mentorei, eu depois fui um protótipo, né, para essas startups, para elas entrarem no segmento de seguros. Então, hoje, por exemplo, eu utilizo uma startup que faz a jornada de experiência do cliente, que a gente consegue avaliar a NPS na corretora, CSAT, pesquisas múltiplas de satisfação e programas também de incentivo, por exemplo, com cashback e tudo mais de forma gamificada. Era uma startup que eu mentorei lá atrás. Uau. Então, eu comecei a mentorar empresas de olho, nossa, qual que eu posso mentorar que depois eu posso fazer um plugin na corretora, entendeu? Tiveram algumas que deram certo, tiveram outras que não, mas sempre foi uma experiência bacana. Então, é muito bom. Você ganha conhecimento, você aumenta a sua rede de relacionamento, você faz amizades, você traz negócios para a empresa, né? Porque muitas vezes, às vezes assim, porque as pessoas também erram em achar, eu não sei se a grande maioria dos corretores são assim, mas por ser um segmento mais fechado, pode ser que sim. Que é de pensar, poxa, startup é Nubank, né, essas coisas muito grandes. Não, gente, startup é aquela empresa pequena que resolve um problema importante de forma muito rápida e muitas das vezes acessível ao seu bolso. Entendeu? Então, eu tendo esse olhar, o que eu fazia? Onde está a oportunidade de eu gerar mais valor para o meu cliente interno, os colaboradores, ou para o meu cliente externo, para o meu cliente, né? Enfim, para o cliente de seguros. Então, eu fazia, vem comigo, startup. Aí eu dava um plugin, a gente seguia juntos e foi muito bom. Então, por isso que o processo de mentoria, ele é um pouco cíclico, né? Agora eu estou numa fase que eu estou mais dedicada à corretora, mas eu nunca vou parar de fazer mentoria, porque essa é a principal forma que eu tenho hoje de me conectar. Que legal. E você tocou num ponto que eu queria voltar, que é a questão da imagem e marca pessoal. Qual que é a importância disso para as mulheres se colocarem melhor, para a carreira delas, né, seja qual for, e principalmente no empreendedorismo? Legal. Você sabe que eu estou aprendendo muito também, né? Tem uma mentora muito boa. Então, eu acho que é super importante, né? Só que é outro papel que a gente tem que desempenhar, né? Porque a Michelle marca é uma coisa, né? A Michelle, né, executiva, empresária é outra coisa. A Michelle, mãe, é outra coisa. E os outros papéis que a gente já discutiu e comentou aqui. Exige estudo, exige dedicação e exige uma coisa que é mais difícil para mim, que é consistência, né? Porque você tem que ser consistente. E aí, nesse trabalho de autoridade, de trabalho de uma marca, que a marca nada mais é do que construir a sua imagem e definir como você vai se comunicar com o seu público e qual será o público que você vai querer dar mais foco, né? Como diz a própria Isabel, né? Se você se comunica com todo mundo, você não se comunica com ninguém. Exato. Então, você tem que definir mais ou menos isso. Então, esse é um passo muito importante e a gente fez um trabalho que durou muitos meses e a gente ainda está numa fase final, desde o ano passado até agora, que é construir essa minha marca e que, de fato, ela reflita genuinamente o que eu sou. Só que como eu mudo tanto, e graças a Deus, né, eu nem consegui terminar esse processo, eu já pedi uma revisão do que foi feito, entendeu? Mas eu acho de extrema importância a gente ter esse olhar.
Obviamente que é um investimento importante, mas também às vezes não precisa ser feito, né, da forma completa que foi. Mas, como sugestão, eu acredito que primeiro, a gente tem que definir, eu vou trabalhar a minha marca, o que eu quero com isso? Né? Qual que é a consequência disso? Eu sei, por exemplo, que como estratégia minha, o foco que eu vou dar para esse ano, porque toda virada de ciclo, e eu fiz essa avaliação na virada do ano, foi o que eu quero para esse ano. Eu não vou querer focar na minha marca pessoal esse ano, mas naturalmente eu estando aqui com você, a minha marca ela é fortalecida, correto? Correto. Naturalmente, quando você dá a cara para as câmeras, a sua marca ela é fortalecida. Então, eu posso escolher continuar fazendo da forma como eu estou fazendo ou simplesmente dar alguns ajustes, entendeu? Não, e às vezes não precisa ser uma coisa grandiosa. É só você pensar, eu quero que o mercado me enxergue como mentora, então eu vou mostrar. Exato. Né? De repente, a conexão que você faz, você já inclui isso no discurso. Acho que é mais uma percepção assim do como eu quero ser vista, né? Como que... Exato. E eu acho assim também, eu acho que o trabalho que a gente fez de imersão com a Isabel, ele é importante porque ele é um trabalho também de autoconhecimento que eu bato tanto nessa tecla. Porque aí você fala, nossa, essa sou eu. Poxa! Né? E é legal que quando você se descobre mesmo e você se posiciona, né? E é natural que você questione, que você muda, porque o mundo está em constante movimentação. Você não vai mudar, você tem que mudar também, isso faz parte. Mas assim, isso que você falou é muito importante. Ah, como eu quero ser reconhecida? Ah, então eu vou mostrar. Porque se você não mostra, como é que você quer ser reconhecida? E sobretudo essa consistência, né? E aí a consistência a forma como a gente é vista hoje em dia é através dos canais das mídias sociais gerais. Né? Então aqui é uma forma, aí a gente tem outras mídias e outras e outras e outras. A gente tem que ter consistência nesses canais. Tem que ter. E aí é um trabalho de muita dedicação para quem não faz isso de forma natural, né? Como nós. Né? Mas que faz parte do processo. Sim. E que lá na frente eu tenho certeza que a gente vai colher isso de uma forma muito boa. Né? Porque se você ficar... É aquele mesmo lance que eu estava dentro da caixinha quando eu estava no corporativo. Eu estava me espremendo para caber. Né? Aliás, tem outra pessoa que eu amo, que é a Carol Manciola, que ela fala muito isso, que ela é uma treinadora incrível de líderes e de times comerciais de alta performance. Ela é ótima. E aí ela fala assim, desconfia. Quando você tem que se espremer para caber num lugar... Não é mais para alguma coisa está errada. Então, se você ficar numa caixinha também, se você não mostrar para o mundo quem é você e o que você acredita, vai acontecer a mesma coisa. Alguma coisa está errada. Você não vai ter esse objetivo depois. Bom, todo bate-papo que é bom, a gente nem vê o tempo passar, né? Mas eu queria ainda fazer uma última pergunta, que é sempre relacionada à voz da mulher. Eu já percebi que você tá super aderente aí ao nosso tema do Summit, porque a gente fala a voz que ecoa do topo, que é aquela mulher que tá lá, mas é a mulher que também puxa as mulheres que estão embaixo, é aquela que impulsiona outras mulheres. Então eu queria só que você fizesse as considerações finais falando sobre a importância da sua voz, principalmente no ambiente que você tá hoje, com um tom assim de fortalecer as mulheres para que elas falem mais mesmo. Legal. O que eu, assim, gostaria de deixar como recado final, e até é importante, porque você está me dando esse espaço também eu recebo por causa da forma como o segmento de seguros me acolheu, né? Não é só um trabalho meu, né? Como vocês me acolheram. Então, eu acho que a gente tem um potencial incrível no segmento de seguros. Eu acho que tem empreendedoras incríveis que estão fazendo trabalhos que não estão sendo vistos e que poderiam também engajar tantas outras mulheres, né? Então, assim, a minha voz é muito importante, mas a minha voz rosinha, ela não chega em lugar nenhum. Então, assim, que cada uma de nós saibamos do nosso valor e do nosso potencial que a gente tem. Primeiro, de sermos livres para poder escolher a jornada que for, não importa. Se você é mulher, por exemplo, se você quer escolher ser mãe, ok.
Se você quer ser executiva, ok. Se você quer ser empreendedora, ok. Se você quiser ser tudo também, ok. Não tem problema. Mas que a gente tenha essa liberdade e a certeza de que a gente traça a nossa jornada. E se a tua jornada é em seguros, e se você está fazendo um trabalho bacana, ou se você está precisando de uma ajuda, ou se você não está se sentindo tão engajada à frente do seu negócio, ou se você é uma executiva de seguros, saiba que você não está sozinha, né? A gente não está sozinha. Só que a gente tem que se permitir ser vista, né? E aí a gente sempre vai estar aqui de mão esticada para poder ajudar todo mundo. Eu acho que esse é um dos nossos grandes propósitos e é o propósito de seguros, né? Que é cuidar, que é proteger, que é estar junto no momento que mais precisar. Então a gente, né, traz o propósito de seguros para o nosso dia a dia e que juntas, com certeza, a gente vai conseguir, né, estarmos cada vez mais fortes e a nossa voz, com certeza, vai ecoar muito mais longe. Ai, que bonito. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você. Foi incrível esse bate-papo. E eu queria agradecer todo mundo que ficou com a gente até agora e lembrar do Summit, Sou Segura Summit 2023, que vai acontecer nos dias 7 e 8 de março, no Teatro B32, na Faria Lima. Os links para fazer a inscrição já estão disponíveis, o primeiro lote está aberto, então não deixe de se inscrever. Até lá!